Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexões Raras. Em nome da Associação Brasileira de Doença Genética, ACDG, hoje daremos continuidade à nossa série especial sobre a hiperoxalúria, com um enfoque especial nas dificuldades enfrentadas pelas famílias de pacientes, como essa condição e no acesso aos direitos e recursos disponíveis. Nos episódios anteriores, abordamos o que é a hiperoxalúria, seus sintomas, diagnósticos e as opções de tratamento. Agora vamos explorar o impacto que essa doença rara tem nas famílias e como elas podem buscar apoio e orientação para lidar com os desafios do dia a dia. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG Brasil, nosso agradecimento aos nossos apoiadores sociais, aqueles que fazem o nosso programa acontecer, que é a Takeda, a Onaila, a PTC Terapêuticas e a FEDAM. Mas também o nosso agradecimento aqui super especial a você que está nos acompanhando hoje no nosso programa, esse programa dedicado a esse diagnóstico. E já quero convidar você para estar compartilhando, curtindo as nossas redes sociais, nos ajudando a espalhar conhecimento. Porque no mundo das doenças raras, no mundo do diagnóstico raro, é muito interessante propagar conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais rápido vem o diagnóstico, e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor qualidade de vida. Quem vai estar apresentando o programa de hoje sou eu, aquele que você já conhece muito bem, Lindenberg Salmito. Sou diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, pai de uma criança com doença rara, distrofia muscular de Duchenne, defensor incansável dos pacientes e suas famílias. Para nos ajudar hoje a entender melhor esse aspecto tão importante, da qual nós vamos falar sobre esse diagnóstico, temos a honra de receber a doutora Neuza Gomes de Campos. Ela é assistente social com uma especialização em intervenção familiar e comunitária e nefrologia multidisciplinar. Com um mestrado em educação, Neuza combina seu vasto conhecimento teórico com uma prática focada no apoio integral às famílias e às comunidades. Atualmente atua no serviço de transplante renal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde desempenha um papel crucial no suporte aos pacientes e na coordenação de cuidados interdisciplinares, sempre buscando melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos envolvidos. Desde já, o nosso agradecimento à doutora Neuza. E quero já deixar com ela qual é a expectativa para que ela se apresente um pouco aí para nós. É com você, doutora Neuza. Olá, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite. Como o Lindenberg já falou aí um pouquinho sobre a minha profissão, eu trabalho no Hospital de Clínicas há 12 anos e, então, vir falar sobre esse assunto de pacientes com doenças raras é bem importante e fico muito lisonjeada em poder participar desse programa. Agradeço a todos pela gentileza de estar aqui com todos vocês. Para a gente é um papel muito importante estar aqui divulgando, propagando essa questão das doenças raras e podendo compartilhar com todos aqueles que nos assistem pelas plataformas aqui na internet. Porque quanto mais divulgamos, quanto mais conversamos sobre o assunto, melhor fica a qualidade de vida dos pacientes, das famílias, porque, como a gente bem entende, o diagnóstico a gente sempre trata não como uma forma individualizada, mas como uma forma familiar e mexe na estrutura de todo mundo. Doutora, a gente recebeu algumas perguntas aqui de alguns internautas, de alguns pacientes, de algumas pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, e a gente quer bater esse papo bem gostoso, porque eu tenho certeza que, com o seu conhecimento, muitas pessoas aqui vão ficar esclarecidas acerca do assunto, e a gente vai poder cada vez mais compartilhar e entender a questão desse diagnóstico. Então, a primeira pergunta que fizeram aqui para nós é o seguinte: qual é o papel de um assistente social no suporte às famílias de pacientes com hiperoxalúria? Eu espero corresponder às expectativas e contribuir com essas informações. O assistente social, ele se insere na área da saúde, saindo um pouco daquele modelo biomédico, ou seja, centrado só na doença. O assistente social, ele vê o todo do paciente, a história de vida, a realidade concreta, para a gente poder, então, propor algumas alternativas junto com as políticas públicas, com os serviços que tem disponível. A gente compreende o indivíduo e a sua família na sua totalidade, não é só a doença em si.
as necessidades sociais, psicológicas, a história de vida de cada um, como que a gente vai fazer a intervenção e, principalmente, passar para a equipe multidisciplinar quem é esse paciente. Porque, às vezes, a equipe fala assim, o paciente não aderiu ao tratamento. Não, não é isso. Então, a gente tem que compreender, e o serviço social tem esse papel importante de conhecer a família, é um profissional que faz visita domiciliar, para ver a realidade concreta deles, né, porque é muito importante isso. Então, a gente trabalha na garantia de direitos dessas pessoas, principalmente esses pacientes com doenças raras. Eu acho E que dentro, é isso. e dentro da sua realidade, quais são as maiores dificuldades que a senhora tem encontrado diante das famílias de pacientes com a questão desses diagnósticos? Como eu falei, eu trabalho há 12 anos no Hospital de Clínicas, especificamente no serviço de nefrologia. E eu tracei um perfil desses pacientes que eu atendo, e a gente tem como um todo, e especificamente os pacientes com doenças raras, é muita dificuldade, é muita dificuldade que a gente compreende. Por quê? Esse paciente com desculpa, a doença eu nunca consigo falar com isso. Além de toda a doença em si, ser uma doença gravíssima, precisa de medicações caras, eles têm um perfil sociodemográfico, esses pacientes que eu atendo aqui, que são assim, ó, uma condição financeira precaríssima, um suporte familiar baixíssimo, às vezes é só uma mãe que cuida, moram no interior do estado, ou seja, longe do centro que cuida, né, que no caso é o Hospital de Clínicas. O acesso às consultas é muito difícil, porque depende do município, e principalmente uma dificuldade, porque o paciente ele precisa de hemodiálise todos os dias da semana. Normalmente, os pacientes de hemodiálise fazem diálise 3 vezes por semana, e esses pacientes têm que fazer diálise diária. Então, acionar o serviço de hemodiálise é muito complicado, porque as próprias clínicas de hemodiálise têm uma dificuldade muito grande de colocar um paciente fazendo diálise diariamente, porque eles, segundo explicam, são 2 vagas de diálise. Então, assim, o deslocamento do paciente, a falta de conhecimento dos profissionais que atendem esses pacientes é uma dificuldade, porque esse paciente ele tem que ser visto de uma forma diferenciada. Então, eu encontro muito essa dificuldade no sentido, assim, de fazer com que o paciente vá na hemodiálise, que não perca o seu tratamento, em razão da necessidade, sim, para ter uma melhor qualidade de vida. Então, a gente está o tempo todo informando sobre essa doença e o quanto eles necessitam que tudo esteja ao alcance deles, né? Eles dependem muito do serviço público do município, como transporte para levar para a hemodiálise e voltar. Eu tenho paciente que mora no interior do estado e ainda é no interior do estado. Então, assim, ele não tem... O sinal de celular é precaríssimo. O nível de escolaridade, que é uma única mãe cuidadora, é zero. Ela se declara analfabeta, ela não compreende a doença do filho. E o próprio filho também tem dificuldade de compreender a extensão que é, embora a gente informe, explique, mas a mãe a gente já identificou assim, que tem sérios problemas e ela é sozinha. Então, assim, é muito complicado. E, além disso, tem um irmão desse menino, que também a doutora Tatiana, que vocês também já entrevistaram, está vendo para fazer os exames, para ver se não tem também a doença. E eles negam, a mãe não quer trazer, o menino não quer. Então, assim, são muitas as dificuldades. Por isso que eu, como assistente social e atendendo esses pacientes, não é que eu tenha um olhar especial para eles, mas eu acho que a gente tem que ficar mais atento
a esses pacientes. Então, são inúmeras dificuldades, muito, tanto de falta de conhecimento, não é nem a falta de conhecimento, assim, é a falta de informação, sabe, tanto das famílias quanto dos profissionais que atendem esses pacientes. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho e esse tipo de programa aqui, de perguntas e respostas, é muito válido para a gente poder divulgar isso, assim, do quão é importante a gente olhar para as pessoas com doenças raras de uma forma que possa ajudá-los a compreender e a seguir o seu tratamento para ter uma qualidade de vida mais adequada. Então, assim, são muitas vezes pacientes com saúde é muito complicado, é muito delicado, assim. A gente sabe que nesse mundo de raros, né, de pacientes raros, familiares raros, quando se recebe o diagnóstico, geralmente vem um baque muito forte, né? Como a senhora está falando das dificuldades, das situações precárias, às vezes a falta de informação, mas quando chega a essa informação, esse diagnóstico, mexe com a estrutura familiar, mexe com o emocional, e às vezes a senhora, como assistente social, tem que, às vezes, até lidar com um pouco do seu lado psicólogo, né? De querer agir, de querer intervir, de facilitar, de ajudar. E a próxima pergunta que lançaram é justamente sobre isso. Ele diz assim, a pergunta, como a doença, como o diagnóstico afeta o bem-estar emocional das famílias do paciente? Que a senhora tem acompanhado aí diariamente, tem acompanhado aí como é que os pacientes chegam, como seus familiares chegam. Como é que a senhora acha que, diante do diagnóstico, como é que isso afeta diretamente o bem-estar dessa família, desse paciente, de todos os envolvidos? Olha, eu posso dizer que eu trabalho num espaço privilegiado. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa de vários profissionais. Então, a gente consegue ainda fazer articulações bem importantes com esses pacientes, pelo fato de trabalhar no Hospital de Clínicas, que é uma referência. A equipe é muito, assim, participativa, compreensiva, então a gente consegue mobilizar algumas coisas, que é diferente do interior de outros municípios, assim. Nós temos na nossa equipe, nós temos um psiquiatra, e eventualmente nós temos um psicólogo. Quando a gente identifica essas questões, essa situação, e é quase sempre, né, a gente faz esse encaminhamento, assim, eu faço essa primeira escuta com a família, com o paciente, e no momento que eu consigo, identificar essa questão emocional, que é bem impactante, realmente, da pessoa, assim, perder o rumo, né, a gente que já tem uma condição um pouco melhor de vida, de compreensão, assim, a gente já fica muito afetado, então imagina uma pessoa, uma família que não tem tantas condições, financeiras, enfim, é muito difícil. Então a gente consegue aqui no Hospital de Clínicas fazer essa articulação de uma consulta com o psiquiatra para fazer uma avaliação, ou com a psicóloga, não existe, infelizmente, um acompanhamento de psiquiatria, um acompanhamento de psicologia, mas esse, no primeiro momento, ajuda bastante. E, eventualmente, a psiquiatria e a psicologia chamam essa família para poder escutá-la, ouvi-la, e não só a família, o paciente também é bem importante, porque o paciente muitas vezes não entende a situação de risco que ele está vivendo. Então, eu posso dizer que aqui no Hospital de Clínicas, eu tenho esse respaldo da equipe que me dá muito suporte, muito suporte. Então, é bem importante isso em todos, né? Mas nós aqui temos essa possibilidade, assim. Além disso, no caso dessas famílias que eu atendo, que são do interior, existem os CAPs no município, né? Então, eu faço essa articulação de rede, eu tento inserir essa pessoa, porque o CAPS é porta aberta, né, explicar. E aí, de novo, a gente volta naquela compreensão e conhecimento do profissional que está lá no CAPS sobre essas doenças raras. Né, porque se eu falo em pilaxalúria, e ninguém sabe o que é, sabe? Então, assim, vamos conversar, olha, tem uma dificuldade, porque senão os pacientes acabam caindo tudo no mesmo balaio.
e tem que ter uma diferença nessa situação. Então, tu fornece as informações para os profissionais dos CAPs para poder atender essas famílias e esse paciente. Então, o impacto é muito grande no sentido de organização da família. A família, sim, se desorganiza. E nós, enquanto equipe, a gente está sempre buscando, assim, liga, como é que está, como é que, né, a gente está sempre monitorando, sem contar que tem consultas periódicas no hospital, então a gente consegue fazer esse atendimento mais efetivo, assim. Mas é bem difícil, e a barreira que eu acho maior é os profissionais dos municípios não compreenderem assim, a doença rara como um problema muito sério para essas famílias. Então, é uma coisa diária, é um trabalho de formiguinha diário que a gente tem que fazer. É mais ou menos isso. Agora, não é só no interior, porque, por exemplo, quando a gente descobriu o diagnóstico do nosso filho, a gente descobriu com 5 anos. Quando estava com o pediatra, a gente morava na capital, morava em Fortaleza, na capital do Ceará, e quando chegava para o médico para falar alguns sintomas da qual nós estávamos vendo, o que nós recebíamos do médico era, não, toda criança tem seu desenvolvimento. Só que a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. E quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente foi contar para o pediatra, ele mesmo nunca tinha ouvido falar. Então, além dessa questão, né, porque dentro do amparo médico, a gente sabe que até a doença rara dentro da universidade, na formação do médico, ela só vai ser destacada em uma aula ou outra de genética, ou então se ele vai querer buscar uma especialização nisso. Mas realmente é muito difícil. Se do médico já é difícil, imagina dos outros especialistas, né, das outras modalidades. Mas aproveitando esse seu comentário, essa resposta anterior que a senhora deu, aqui tem uma pergunta que vai nos casar muito bem com essa. A senhora disse que trabalha num ambiente onde, graças a Deus, aí é algo assim de encher os olhos, né? Um centro de referência. E aí, como esse centro de referência, quais são os recursos disponíveis? Quais são o suporte emocional que é dado, né? A senhora falou do psicólogo, eventualmente do psiquiatra, mas qual é o suporte? Quais são os recursos disponíveis para ajudar essas famílias a lidar, né, com essas situações, com essas dificuldades associadas a esse diagnóstico? A gente procura sempre ver a realidade e como é que ele vai ter acesso, por exemplo, a gente articula com o CAPS, tá? Essa mãe vai conseguir chegar no CAPS? Essa mãe vai conseguir, por quê? Porque o filho precisa de hemodiálise todos os dias. Então, o dia da hemodiálise é um dia que a mãe fica com ele na hemodiálise. Como é que ela vai se deslocar? Então, assim, as clínicas de hemodiálise deveriam entender isso e deveriam ter esses profissionais. Existe uma legislação, não muito, de 2016, se não me engano, se não estou enganada, que é obrigatório ter assistente social nas clínicas. Nem todas têm, porque o assistente social, ele consegue captar e perceber e identificar essas demandas para poder fazer as articulações e para poder dar ajuda para esses pacientes. Então, assim, quando eu ligo para as clínicas e pergunto, tem psicólogo? Porque daí o que eu penso, né? A mãe está lá, aguardando o seu filho fazer hemodiálise. Por que não fazer um atendimento, um suporte emocional, fazer um grupo, fazer alguma coisa que junto com outras mães que estão ali, outros pacientes, outros familiares, não existe esse serviço. Então, basicamente, fica restrito ao hospital de clínicas quando dá. Então, assim, o que a gente orienta para não ficar coisa muito assim? Nós ligamos, nós fazemos, e a gente faz articulação com o CAPS, a gente pede, por exemplo, assim, ó, para o posto de saúde e fazer uma visita para essa família, para o agente comunitário, ou para a enfermeira, ou se tem no município, se tem um saúde da família, a gente procura fornecer aquilo que tem para todos, mas que essa família está precisando. Então, a gente tem algum resultado, sim. A gente consegue sensibilizar uma enfermeira do posto ou um profissional, uma enfermeira lá da clínica de diálise que consegue ver além, né, da hemodiálise, além daquele rim ali que está precisando de diálise. Então, nós fortalecemos a rede para atender esses pacientes e orientamos as famílias que não deixem de buscar o atendimento.
Então, o CAPS, por exemplo, desse determinado município, no município que o paciente mora, nem tem CAPS, ela tem que andar quilômetros para chegar no CAPS, para chegar na cidade mais próxima. Então, como que a gente faz isso? Aí tu liga, tu articula para o CAPS ir até ela. Mas isso é muito difícil, porque assim, existe toda uma burocracia, né? Existe uma série de precauções. Então, nós, enquanto hospital de clínicas, e a gente sabendo de tudo isso, a gente orienta os pacientes a procurarem a nós. Então, a gente reforça com a psicologia do hospital, a gente reforça com o psiquiatra do hospital, a gente fala, eu faço várias consultas, eu faço a escuta, embora não seja mas assim, eu faço a escuta para identificar e poder discutir com a equipe as melhores estratégias para ajudar essas famílias. Mas, infelizmente, a gente sabe que o nosso SUS é precário, que não tem esses programas, esses serviços, essas políticas públicas para atender especificamente essas doenças. Então, assim, eu não posso ser aqui mentir, dizer que é tudo maravilhoso, porque não é. É bem difícil. E, de novo, eu entro na realidade das nossas famílias, assim, é um perfil extremamente difícil, é um perfil que, assim, ó, as pessoas não conseguem compreender a importância de ir no CAPS, a importância de conversar com o psicólogo. Então, é um trabalho muito difícil. Nesses casos que eu atendo de doenças raras, quase que um padrão. Eu não tenho ninguém assim que possa dizer, não, aquele ali, assim, as mães até se esforçam, mas elas têm um limite físico, mental, psicológico, elas têm um limite. E eu entendo, conversando, discutindo um caso com uma psicóloga, ela me disse, Neuza, a mãe não tem dimensão do que pode acontecer com o filho. Então, assim, às vezes ela parece que é uma proteção, sai da realidade. Como que a gente trata isso, né? Então, a psicóloga ali do hospital, da nossa equipe, ela consegue ainda ter esse contato mais direto com essas mães, e neste momento nós contamos mesmo com o Hospital de Clínicas, com a nossa equipe. E a gente é bem comprometido com o paciente, isso eu não tenho dúvida, assim, a gente consegue abraçar o paciente, digamos assim, né, fazer com que ele tenha todas essas possibilidades de atendimento e de recurso, né, fora, claro, que a gente, assim, eu como assistente social, nos 3 casos, assim, mais efetivos que eu atendo, de doenças raras, não, são 4. Um até faleceu agora. O que que eu fiz, assim? Não tem renda. Então, a família não sabe, por exemplo, que o paciente tem direito ao BPC, né, o benefício de prestação continuada. Então, a gente faz todo o trâmite para entrar, e quando eles conseguem o benefício, é um alívio. É um alívio, porque, assim, a pessoa que não tem nada, muitas vezes só tem um Bolsa Família, e às vezes nem o Bolsa Família tem, vivem de ajuda dos outros, aí quando consegue o benefício do benefício de prestação continuada, eles ficam muito felizes, porque, assim, é uma forma também de ajudar essas famílias e é um direito deles. Então, assim, vamos atrás do benefício, a família tem direito, o paciente tem direito, e ainda bem que está saindo esses benefícios mais rápido agora, assim, não está tão demorado para sair. Então, assim, a gente busca estratégias na rede, como cestas básicas, por exemplo, né, a medicação, no caso deles, né, que foi judicializada, a gente procura suprir o que o Estado não dá. Então, a gente faz todas essas, assim, aqui não tem agora tem aí uma instituição das doenças raras, mas a gente ainda não tem muito acesso ali, porque começou agora há pouco também, mas, assim, é aqui em Porto Alegre. Então, assim, quando foi para conseguir a medicação de um desses pacientes, que acho que foi o primeiro contato que eu tive, a gente teve que ter o contato com as associações. Como é que eu faço? O que que eu faço com esse paciente? Eu tive que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, esse suporte de uma associação,
não tem aqui no Sul, sabe? Porque justamente pela dificuldade dessas famílias, de morarem longe dos centros, de não ter conhecimento, de não ter suporte familiar. E quando eu digo suporte familiar, é que é uma mãe com um filho, sozinha, e que precisa se manter, que faz faxina, mas não pode fazer faxina porque tem que ficar em casa cuidando do filho. A nossa realidade com os nossos pacientes raros na nefrologia, porque eu sei que o hospital tem muito mais pacientes raros, mas eu digo na nefrologia, que é o setor que eu trabalho, a gente ainda, por isso que eu digo, eu sou privilegiada no sentido de contar com a minha equipe da nefrologia. Mas, assim, eu acho que a gente poderia, eu posso ver e até articular isso com outras colegas que trabalham na genética, que trabalham em outros setores do hospital e que também trabalham com raros, e a gente fazer uma grande discussão sobre isso. O que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu penso hoje que os recursos ainda são bem precários para esses pacientes com doenças raras e suas famílias. Muito precários, infelizmente. Pegando a sua fala, vendo a senhora descrever aí bastante a questão da mãe, a gente percebe claramente que quando há um diagnóstico raro, geralmente, né, os casamentos, como abala a família, a estrutura familiar, geralmente os casamentos se destroem. Total. Geralmente o pai sai de casa, fica a mãe ali cuidando do filho, e como a senhora mesmo disse, às vezes ela passa a cuidar da doença e esquece até de cuidar de si. A gente tem até assim um alto índice de que primeiro, às vezes morre primeiro o cuidador e a pessoa que estava sendo cuidada fica lá a mercê, né? E dentro dessa realidade, dentro dessa dificuldade também, né, quando a gente descobriu que o diagnóstico raro e a coincidência é que minha esposa também é assistente social, mas Legal. ela sofreu um impacto muito maior, né? Assim, não é que a gente não tem um impacto, a gente tem, mas como a mãe é mais envolvida, passa o dia todo com o filho, aquela questão toda sofreu, e aí somatizou muita coisa em relação ao diagnóstico, tanto que ela também foi diagnosticada com a mesma doença do meu menino, porque ela é a portadora e que transmite. E aí mexeu muita coisa, e ela teve que sair do trabalho, ela teve que cuidar diretamente dele, eu tive que ir trabalhar fora. E vendo a senhora falar, tem uma pergunta que nos traz aqui, que é justamente essa ajuda, né? Existem grupos de apoio específicos para famílias de pacientes? Eu sei que aqui no Ceará a gente descobriu as associações, a gente descobriu o atendimento médico justamente por um grupo de WhatsApp. Eu, quando descobri, comecei a participar, alguém juntou com alguém e a gente foi fazendo um grupo de apoio que até hoje funciona e funciona muito bem, onde a gente faz conexões com médicos, onde a gente faz conexões com pacientes, onde a gente liga as pessoas a consultas. E aí eu pergunto, dentro da sua realidade, existem grupos de apoio específicos para familiares de pacientes, para essas famílias aí no Sul? Olha, eu não tenho conhecimento, mas eu não vou dizer que não exista. Por isso que eu fiquei pensando assim, ó, eu até vou conversar com as minhas colegas sobre isso, porque tem uma colega que trabalha na genética, que tem outras várias doenças raras, né, que deve ter grupos de apoio entre os familiares. Nesses casos que eu atendo, que são especificamente hiperoxalúria, não tem. Talvez pelos perfis das famílias, que não tem, assim, e eu como assistente social, não tinha me dado conta disso que tu está falando agora. Que talvez esses grupos que a gente possa criar junto com essas mães, com esses familiares, alguma coisa de fortalecimento. Mas eu acredito que para outras doenças exista sim, exista sim. Eu tive algumas situações, eu tive um paciente que era do interior, que teve essa doença, e também era ele e a mãe. E foi muito, muito, muito difícil, mas a mãe tinha uma persistência muito grande de trazer consultas, assim, 40 quilômetros de Porto Alegre, pra você ter ideia. E ela vinha, e ele se internava com muita frequência. E na última internação, ele foi a óbito. E ela estava junto com ele no leito, dormindo. E aí as enfermeiras levantaram uma suspeita, mas por que ele estava tão bem? O que aconteceu? Será que ela deu para ele algum remédio, alguma coisa? Ficou uma suspeita no ar, assim, e eu
virei uma leoa, assim, porque eu conhecia há muito tempo essa família. E era assim, ele filho doente com essa doença rara, com muita dificuldade, cuidava da mãe, que também era doente. E ela então, a vida de um e de outro era uma coisa assim, um cuidava do outro. Então, ela jamais faria alguma coisa errada para o filho, jamais. Tanto que ela não se deu conta que ele tinha ido a óbito. Ela estava do lado dele, assim, foi de madrugada, foi de noite, e ela não se deu conta. Então, as enfermeiras acharam estranho que ela não chamou ninguém, ela estava dormindo, ela estava descansando, ela estava 20 dias no hospital. Então, assim, e quando eu falo isso, assim, por que que os profissionais também não se qualificam para atender esse tipo de pessoas? Eu fico louca com isso, sabe. Gente, calma, a gente foi para uma reunião de bioética, de ética, discutir esse caso, e aí quando eu falei isso: "Gente, vocês não entendem, ela cuidou dele a vida inteira e ele cuidou dela a vida inteira. Parem com isso". E aí o psiquiatra foi dizer: "Eu concordo plenamente contigo, não tem nada, ela estava dormindo, ela estava cansada, 20 dias no hospital". Então, assim, a necessidade, aí voltando ao grupo, né, talvez se ela tivesse mais pessoas, mais mães ou pais, que pudessem dar um suporte para ela nesse sentido, assim, de conversar, né, talvez tivesse ajudado mais, mas eu não conheço, não conheço, mas não vou dizer que não tem, eu não sei, não posso dizer, mas a importância desses grupos pra no meu entendimento, fundamental, é fundamental, mas eu ainda talvez se eu espero que não tenha, né, porque a gente espera não ter mais pacientes com doenças raras, mas se aparecer, eu vou conversar isso com a doutora Tatiana, se nós não podemos fazer alguma coisa com esses pacientes que nós temos, para criar um grupo entre eles, porque a gente tem o contato deles no WhatsApp para a gente se falar, eu disponibilizo o meu WhatsApp, "Ó, se tu precisar me chama, pergunta", então eu estou sempre conectada com eles, eu já passo o meu número mesmo, assim, e até a gente fala: "Ah, mas tu não pode fazer isso", posso, sabe. E eles não demandam no meu celular, assim, é muito raro eles ligarem, assim, mandarem uma mensagem, um áudio, porque daí, assim: "Olha, se tu precisar de alguma coisa, me contata", porque às vezes eu estou no hospital correndo para um lado para outro, não tenho tempo de estar ligando, coisa assim, então eles mesmos me mandam. Mas eu vou conversar isso com a doutora Tatiana, da gente ver esses pacientes e nós criar um grupo para os com eles, conversar com eles para fazer, porque eu acho que esse suporte de um para o outro que vive uma mesma realidade da doença é importante para dividir essas dificuldades, assim. Então, infelizmente, eu não conheço, não conheço, mas eu acho que é de fundamental importância. Realmente faz todo sentido, né, faz um papel fantástico. Hoje mesmo, já nessa semana, eu tenho conversado com uma mãe que tem pedido nosso suporte, e às vezes é só a questão mesmo de uma boa conversa já ajuda muita coisa, né, porque realmente não é uma tarefa fácil, você está no paciente e principalmente esses pacientes com doenças raras, porque a gente tem uma iminência de morte o tempo todo, né, a gente está lidando com uma situação onde que hoje está tudo bem e pode virar uma noite, como a senhora mesmo disse aí, pode virar uma noite, de uma hora para outra. Infelizmente, aqui, por conta dos diagnósticos do meu menino, eu já enterrei criança de 6 anos, como Ah, já de mais idade, né, que a estimativa de vida é entre 18 e 20 anos, mas acontece de tudo. E aí sempre aquela preocupação familiar, sempre aquela preocupação pai, mãe, de saber se hoje está bem. Depois que a gente vive intensamente cada dia. Mas quando você tem um suporte, quando você tem alguém ali que está passando a mesma situação que você, enfrentando as mesmas coisas, realmente se torna mais fácil. Realmente se torna assim algo que ajuda a lidar com isso e mostra que você também não está sozinho, né? Que você está rompendo ali com as dificuldades e pode ajudar alguém a trabalhar mais e mais. Mas, doutora, o nosso bate-papo aqui está muito bom, tá muito, o tempo vai passando e a gente nem percebe que o tempo passa rápido, a gente vê que as coisas realmente vão se encaixando. E aí eu queria perguntar para a senhora, porque assim, a senhora trabalha dentro de um campo técnico que além da senhora dá, eu estou vendo que a senhora dá além do que aquilo que a senhora pode oferecer ou que a sua profissão diz. Mas pegando esse gancho da profissão, né?
como assistente social, como é que a senhora pode ajudar as famílias, aí além desse diagnóstico, né, a navegar pelo sistema de saúde, a ter acesso a recursos comunitários, a eles descobrirem de alguma forma o que eles têm direito ou não têm direito. Por exemplo, no caso do meu, por conta do meu salário, que eu sou militar, meu menino já não tem, não, pelo menos foi o que passaram para a gente, não tem direito a BPC, mas a gente já corre atrás, por exemplo, de uma isenção de imposto de veículo, a gente já corre atrás de quando for comprar algum veículo, você não ter a taxa específica ou imposto específico, e a gente vai correndo. Mas como assistente social, a senhora pode passar para a gente aqui os direitos, as informações que essas pessoas têm direito, né? Tanto a questão de navegação do sistema de saúde, com algum acesso a recursos, aquilo que pode transmitir para nós e elas podem ouvir e assistir aqui conosco. Uh, as informações que a gente passa para esses pacientes são muito claras, assim. Na primeira consulta, principalmente, que a gente já identifica, né, a situação familiar, essa questão da renda, que é muito difícil, que a maioria não tem renda, e aí então já explica o que é o benefício, porque às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, ó, existe um benefício, uma aposentadoria do LOAS. A informação que eles trazem dentro da capacidade de compreensão deles é uma. Então, tu explicar para o paciente que não é uma aposentadoria, que é um benefício, como é que tu acessa. Então, assim, teve paciente já que eu fiz, assim, ó, de instalar no celular da mãe o aplicativo do meu INSS, por exemplo, e explicar para ela que ela não precisa ir até uma agência do INSS mais, que ela pode fazer tudo por ali. Então, assim, a gente faz, sim, esse trabalho de mostrar, pegar o celular, dizer, olha, tu pode fazer isso, tu sabe o que é aplicativo, porque às vezes as pessoas não sabem, então isso é uma coisa lá no hospital que eu falo muito, porque nós temos um aplicativo do Hospital Meu Clínicas, e ali tem a vida do paciente. E eu sou uma pessoa meio resistente a certas coisas, então eu disse assim, gente, nossos pacientes não sabem, eu não tenho dificuldade de mexer no meu aplicativo do Meu Clínicas. Gente, vocês estão doidos, as pessoas não conseguem mexer ali. Mas não, tu tem que, bom, então vamos ensinar os pacientes, ensinar no sentido assim, ó, e aí vocês podem pensar, ah, tu está generalizando que os pacientes são ignorantes. Não, não é isso que eu estou falando. É que a carga da doença é uma coisa muito maior que isto. E aí a pessoa, tu perguntar para o paciente assim, tu sabe mexer no aplicativo? Não está nem conectado com isso. Então, a gente faz essas informações chegarem nessas famílias. Acesso a benefícios de financeiros, Bolsa Família, cestas básicas. A gente faz essa articulação intersetorial com a rede de serviços e monitora as famílias, né? No caso das nossas famílias aqui de baixa renda, a gente monitora que sim, elas vão ir, né? Ou então assim, não, vai lá fazer uma visita. A gente pede para os CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é muito parceiro com a gente, porque a gente passa a situação e pede, por exemplo, eu não tenho acesso lá nesse interior do município para eu ir fazer uma visita, mas eu posso pedir para a colega ir lá. E aí a colega do CRAS segue o atendimento mais próximo. Então, a gente explica para a família que sim, você pode ir no CRAS, é porta aberta, lá tem um assistente social, às vezes tem psicóloga no CRAS também. Então, assim, a gente informa o paciente claramente na linguagem do paciente, porque eu não posso falar com o paciente uma linguagem técnica, eu tenho que falar com o paciente da forma que ele consegue entender, ele e a sua família. E eu falo aqui mais das mães, porque esses pacientes que eu atendo, a mãe não tem nenhum pai, viu, Lindenberg? Como tu disseste, é a mãe. Eu tive um paciente também, uma doença rara, eu tratei ele por 10 anos, tratei não, acompanhei. E o senhor sabe, quando tu cria um vínculo com a família, a mãe era psiquiátrica pela doença do filho, e o filho, com a doença rara que tinha, também tinha situações graves psiquiátricas. E ninguém acreditava naquela mãe. Todo mundo achava, essa mãe, quer dizer, eu acreditava na mãe. Então, ela criou um vínculo comigo muito forte, assim. Por 10 anos eu acompanhei ele. E agora, em junho, eu tive um problema de saúde e fiquei afastada do hospital. Fiquei afastada uma semana do hospital.
Aí eu estou em casa, no sábado, eu recebo uma mensagem no meu celular. Fulaninho foi a óbito. Lindenberg. Sabe quando tu perde uma pessoa da família? Quase que eu volto para o hospital internado, porque fiquei muito mal. Porque daí passa um filme na tua cabeça, e aí eu me lembro o quanto que eu tive que articular para essa família, porque ele sobreviveu, ele estava já com 30 anos, mas ele era bem pequenininho, assim, sabe? Ele era uma criança, uma criança. E o que eu senti com a perda desse paciente foi uma coisa assim, ó, e aí me passou na cabeça, essa pergunta que está me fazendo me remeteu a esse paciente de novo. O quanto eu tive que ensinar essa mãe, dentro da doença dela também, a cuidar daquele filho. Então, por exemplo, assim, eu dizia, olha, tu tem que ir lá em tal lugar, pegar tal medicação. Aí ela chegava para a médica e dizia assim, não, mas a Neuza disse que eu tenho que ir lá tal hora, porque se eu não for tal hora, ela tinha essa coisa assim, ela seguia, não, mas o médico me falou tal coisa. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, como eu fortaleci essa mãe no sentido de acreditar nela. Então, isso é uma coisa, é um trabalho esse trânsito pela rede é uma coisa que nós, lá do hospital, eu tenho que fazer por esses pacientes. E eu vou te dizer que não é só para esses pacientes, eu faço também para os outros que fazem diálise, também principalmente para idosos, que a gente trabalha muito. Mas esses pacientes com doenças raras, eles me pegam de um jeito, de uma maneira, porque eu vejo a grande dificuldade que é. Então, como é que eles transitam nesses, assim, esse paciente, por exemplo, que foi a óbito, a gente teve que acionar o Ministério Público, a gente teve que assinar, eu consegui, assim, por exemplo, uma audiência com a promotora de um dia para o outro, assim, eu passei a situação dela e ela se sensibilizou. Então, isso, assim, o profissional conhecer o seu paciente, conhecer a doença e saber das necessidades dele, isso facilita nós a fazer as articulações corretas para poder passar para a família o acesso aos direitos, que é aquilo que a gente já falou. E aí a promotora se sensibilizou com o relatório que eu mandei para ela, com a situação de vida daquela família, e marcou uma audiência comigo, tanto que quando eu falei para a médica, daí a médica participou comigo para falar mais dessa parte clínica, ela, como assim tu conseguiu? Eu digo, sim, eu consegui, tá? Foi também pelo computador, assim, e a promotora foi, assim, maravilhosa, sabe, porque ela resolveu, ela se sensibilizou, e aí a médica foi e disse assim para mim: "Ai, que bom que tu conseguiu isso". Eu disse: "Olha, a gente precisa conhecer como é que tu transita nesse meio. Então, se a família que eu atendo não tem esse entendimento, esse discernimento, ou essa, forma de sair, buscar, a gente também pode fazer isso. O profissional também pode fazer isso para facilitar". Mas, assim, dos pacientes que eu atendo com doenças raras, eles conseguem, eles já estão bem orientados a ir no posto de saúde, a fazer as suas vacinas, aos seus direitos, todos estão com benefício, todos têm Bolsa Família, alguns recebem cesta básica. Quando eles têm que vir a Porto Alegre, tem que ficar mais tempo, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito. Tem uma associação de pacientes, mas é paciente todo assim, para transplante, que recebe familiares e pacientes que estão aguardando o transplante, então eu consigo uma vaga nessa casa para aquela família ficar ali. Então, assim, a gente consegue fazer esse movimento da rede junto com a família, então eles já conhecem aonde eles podem ir. São informações corretas. Então, eu acho que é isso, o profissional tem que dar informações corretas para o paciente, e não é só dar informação, eu acho que a gente também tem o papel de cobrar, de ligar, de conversar com os outros profissionais e dizer o que é a realidade daquele nosso paciente. Doutora Neuza, nós O senhor me queremos... desculpe, mas eu começo a falar e eu me empolgo. Não, que é isso, é muito bom para a gente poder ouvir aquilo que a senhora tem para nos repassar, porque isso vai trazer muito esclarecimento para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo também pela plataforma do Spotify. Desde já eu quero agradecer, a gente está chegando ao final de mais um episódio, a gente teve essa conversa bacana, essa conversa agradável, conhecemos aqui pouco mais daquilo que a senhora ofertou aqui para nós,
E eu quero deixar com a senhora as considerações finais, né? A gente passou aqui esse momento de uma forma tão rápida, aprendendo, mergulhando no seu conhecimento, mergulhando na sua história de vida, na história que a senhora tem com os pacientes, e vendo como é bom e agradável a gente encontrar profissionais dessa forma, porque, como a senhora mesmo tratou, às vezes a gente passa por tanta coisa que às vezes a gente chega no hospital e ainda tem que sofrer alguns maltratos na questão só mesmo da percepção, quando na verdade o que a gente precisava é só um abraço, é só uma boa palavra, uma boa recepção, e a gente não quer mais do que aquilo. E vendo uma profissional como a senhora transmitindo, indo além daquilo que a técnico, além daquilo que é exigido, a senhora vai além e vai se tornando amigo do familiar, do paciente, isso é muito agradável. Então, muito obrigado por tudo aquilo que a senhora tem prestado, tudo aquilo que a senhora tem dedicado, e eu tenho certeza que quem ganha com isso são os pacientes, ao ter esse encontro, ao ter esse momento com a senhora. Eu queria deixar com a senhora as considerações finais, aquilo que a senhora ainda queira falar, declarar alguma coisa, e também deixar as suas redes sociais para quem puder e quiser conversar um pouco mais com a senhora. A senhora tem a palavra. Bom, Lindenberg, eu fico bem emocionada, assim, de falar sobre isso e muito agradecida a vocês, assim, por esse convite. Eu acho que a minha profissão, eu sou professora também do serviço social e eu sempre costumo passar para meus alunos esse tipo de conduta profissional, assim. O fato de tu ser um técnico não significa que tu não tenha que ter empatia, né, olhar para o outro de uma forma diferenciada. Então, não vai interferir na minha intervenção por o fato de eu dar um abraço num paciente. Então, assim, as doenças de um modo geral, mas as raras, a gente precisa ter um olhar mais apurado, tanto para o paciente quanto para a família. E aí, aqui, claro, a família como um todo, mas no meu caso, essas mulheres que eu trabalho. Eu acho que a gente pode fazer a diferença, né? Orientando, explicando, passando conhecimento para a família, para os pacientes, para os colegas profissionais que não têm, e não, e aqui eu não estou culpando os colegas, mas assim, eu até muito pouco tempo, também não conhecia, então a gente tem que aprender também com os pacientes. Então, quando o senhor tu diz assim, ai, os pacientes que ganham contigo, eu ganho muito com os pacientes. Eu tenho um aprendizado muito grande com os pacientes e com as famílias. É muito gratificante tu receber um sorriso, tu receber um abraço de uma mãe ou de um paciente, não precisa mais do que isso. Quando eu disponibilizo o meu celular, eu recebo, assim, um Feliz Natal, sabe, um Feliz Ano Novo. É muito bom, porque a pessoa se lembrou de mim. Né? Então, assim, o quanto a gente precisa ter essa humanidade e não só essa tecnicidade, né? A gente é técnico porque a gente precisa ter a teoria para poder fazer as coisas chegarem, o acesso aos direitos, né? A informação, garantir que eles tenham acesso, mas a gente também é humano, a gente precisa olhar para o outro de uma forma mais carinhosa, digamos assim. Então, eu sou muito feliz com a minha profissão, embora a gente trabalhe muito com as mazelas sociais, mas eu costumo dizer que existe um calor humano muito grande nessas pessoas, que já têm uma carga de vida muito, muito pesada e conseguem transmitir para a gente muita paz. E isso que me move fazer as intervenções. Então, eu, enquanto profissional, eu procuro fazer o meu melhor e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso encontrem também pela frente pessoas assim que consigam ver eles de uma forma não como diferentes, mas como pessoas que precisam de atenção, de uma atenção muito particular, assim, muito característico. E mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho só o Instagram, que é Neuza Campos, tudo junto, @Neuza Campos.
E só, eu só tenho o Instagram. E tenho o Twitter também, mas eu nem sei qual é o meu o meu Twitter, porque eu uso o Twitter só para muito raro, mas é o Instagram. E eu acho que é isso, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando. E fico à disposição de vocês para outras coisas que vocês precisarem, e quando eu for aí no Ceará, eu vou fazer uma visita para vocês. Show, muito obrigado. A gente agradece toda a sua participação, todo o seu conhecimento e ter participado desse momento do nosso programa Conexões Raras, que com certeza vai nos ajudar muito e vai espalhar muito mais informações para a nossa comunidade. Chegamos a mais um final do nosso programa Conexões Raras e agradecemos profundamente mais uma vez a doutora Neuza por compartilhar o seu conhecimento profundo e suas experiências pessoais conosco. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais, como eu disse para você e gosto sempre de repetir, é por causa deles que esse programa está vindo ao ar. E eles são a Takeda, a Alnaila, a PTC Terapêutica e a FEDRAM. Em nome da Associação Brasileira de Doença Genética, meu muito obrigado por você estar aqui conosco, acompanhando, compartilhando, curtindo, comentando e divulgando o nosso programa. Obrigado pelo seu apoio, porque é por você que nós realizamos esse programa, esse episódio. Então, nós nos veremos no próximo episódio. Com certeza teremos mais um episódio aí falando de outro diagnóstico raro e você vai assistir e vai conhecer muito mais. Então, até o nosso próximo episódio do nosso programa Conexões Raras. Fica com Deus e até mais.